Você já traiu ou já foi traído? Já sofreu ou sofre as consequências emocionais de uma traição? Fique comigo, porque vamos falar sobre esse tema tão comum e tão delicado que afeta milhões de pessoas. Em um relacionamento, a fidelidade é como a cola invisível que une dois corações. Mas e quando essa cola se rompe? Quando a promessa feita no altar ou no silêncio do olhar é quebrada por uma traição, o que sobra? Dor, culpa, destruição? Neste vídeo, vamos falar sobre um dos maiores venenos nos relacionamentos, a traição entre casais, e não apenas sobre o que ela é, mas sobre as 5 consequências graves que ela deixa para trás. Cicatrizes que vão muito além da pele e muitas vezes duram uma vida inteira. Se você já viveu isso, ou teme que isso aconteça, assista até o fim. Pode ser desconfortável, mas é necessário, porque a verdade pode doer, mas também pode libertar. A traição entre casais, também conhecida como infidelidade conjugal, ocorre quando uma das partes quebra o compromisso de fidelidade firmado no relacionamento. Seja ele formal, como o casamento, ou informal, como o namoro ou união estável. Ela pode acontecer de diversas formas, física, emocional ou até virtual, e quase sempre causa impactos profundos tanto para o traído quanto para o traidor e para o relacionamento em si. Porque a traição não é obra do acaso, como um tropeço ou como bater o dedinho na quina do sofá. Ela demanda planejamento, tempo, mentiras, logística, envolvimento emocional e as lembranças do que se viveu naquele momento. Perda da confiança. Uma ferida profunda à confiança é como um cristal, é difícil de construir, linda quando íntegra, mas frágil ao ponto de, se quebrar, jamais voltar a ser como antes. Neste momento, peço por gentileza que deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, porque isso é muito significativo para nós. Quando alguém é traído, não sente apenas dor, sente insegurança, dúvida constante e até medo de amar novamente. Muitas vezes, a traição faz a pessoa se questionar: será que fui insuficiente? Será que posso confiar em alguém de novo? É um dano que atinge não só o relacionamento, mas a própria identidade emocional de quem foi traído. Referências bíblicas sobre confiança e traição. Provérbios 31:11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Esse versículo fala sobre a mulher virtuosa que inspira confiança total no coração do marido. A fidelidade aqui é vista como algo que gera segurança e prosperidade. A quebra dessa confiança, portanto, gera o oposto: desordem, prejuízo e dor. Salmo 41:9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse salmo expressa o lamento de Davi por ter sido traído por alguém íntimo, uma dor que ecoa o sentimento de quem foi traído por um cônjuge. O texto mostra que a traição mais dolorosa é sempre aquela que vem de quem mais amamos, porque, na maioria das vezes, a traição vem de quem confiamos. Confiamos ao ponto de achar que não precisamos desconfiar. Provérbios 25:19. Confiar. No traidor, no tempo da angústia, é como um dente quebrado e um pé deslocado. Essa comparação é forte. Confiar em alguém que trai é como tentar mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé machucado. A dor é constante e a funcionalidade está comprometida. Ou seja, a confiança, uma vez quebrada, transforma a relação em algo disfuncional. A pessoa pode estar em um outro relacionamento, mas jamais esquecerá daquele fato. Mateus 19:6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus fala da união conjugal como algo
sagrado e indivisível. A traição, nesse contexto, é um rompimento espiritual, uma violação direta do que foi unido por Deus. Os danos emocionais e psicológicos da traição, a traição em um relacionamento amoroso, é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Não se trata apenas da quebra de um compromisso. Trata-se da ruptura de uma confiança construída ao longo do tempo, de sonhos compartilhados, de uma entrega emocional que, de repente, é desprezada. Quando uma pessoa é traída, algo dentro dela se despedaça. Os conceitos sobre o amor e convivência mudam. O sentimento predominante é de rejeição. O pensamento constante de que não foi suficiente, de que foi trocada, de que não era digna de fidelidade. Isso afeta diretamente sua autoestima e seu senso de valor pessoal. A pessoa começa a duvidar de si mesma, dos outros e muitas vezes do amor como um todo. Além disso, surgem sintomas emocionais como ansiedade, tristeza profunda, insônia, raiva, crises de choro e sensação de vazio. Em casos mais graves, a traição pode desencadear depressão, transtornos de ansiedade e até pensamentos autodestrutivos. O impacto é comparável ao luto, pois o que morre ali não é apenas a relação, mas também a imagem idealizada do parceiro ideal e do futuro juntos. Outro dano profundo é a dificuldade de confiar novamente. Mesmo em novos relacionamentos, a sombra da traição passada pode pairar, gerando ciúmes excessivos, medo de abandono e comportamentos de autodefesa emocional que impedem a entrega verdadeira. A saúde mental da pessoa traída fica em risco e é comum que ela precise de apoio psicológico para lidar com o trauma. Mas além da terapia, é necessário tempo, acolhimento e, em muitos casos, fé. Fé em si mesma, no amor e na possibilidade de cura e da restauração pessoal. A traição não apenas machuca, ela transforma. E cabe a cada pessoa escolher se essa transformação será o início de uma destruição emocional ou o primeiro passo de uma reconstrução ainda mais forte. A desestruturação da família. Após a traição, família é como um edifício, construída tijolo por tijolo, com esforço, amor, sacrifícios e esperança. Mas quando a traição entra por uma das portas, ela não destrói apenas o relacionamento entre duas pessoas. Ela abala toda a estrutura, causa uma rachadura em toda a estrutura do edifício. O que antes era lar, torna-se campo de batalha. O que era abrigo, vira ruínas. A traição entre um casal rompe não apenas votos de fidelidade, mas os laços invisíveis que uniam o coração da família. Porque traição é a quebra dos laços de fidelidade prometido tempos atrás. Os filhos, mesmo pequenos, percebem a mudança no ar. E num futuro próximo, isso chegará aos seus ouvidos, o que mudará por completo a imagem que tem de quem traiu. O silêncio pesado, os olhares evitados, as lágrimas escondidas. Muitos não entendem o que aconteceu, mas sentem que algo precioso se quebrou. Para a pessoa traída, manter-se de pé exige forças que às vezes ela nem sabe que tem. E para quem traiu, mesmo arrependido, o retorno costuma ser difícil, pois reconstruir a confiança exige muito mais do que palavras. Exige tempo, humildade e verdade. A desestruturação da família não se dá apenas na separação física. Muitas vezes, os pais continuam sob o mesmo teto, mas o lar já está dividido. O amor deu lugar à mágoa, o respeito deu lugar à desconfiança. E os filhos, nesse cenário, aprendem a conviver com a dor antes mesmo de saber o que é amor verdadeiro. A Bíblia nos mostra que Deus valoriza a família. Ela é a base da sociedade, o primeiro ministério, o lugar onde se aprende sobre perdão, honra e fidelidade. Quando a traição entra,
O inimigo tenta tomar esse espaço sagrado e gerar divisão, já que a traição tem raízes espirituais. Mas o mesmo Deus que vê a dor da destruição também é poderoso para restaurar o que foi quebrado. Quando há arrependimento sincero, cura emocional e desejo mútuo de recomeçar, Ele pode transformar ruínas em pontes, lágrimas em sementes e dor em aprendizado. A desestruturação familiar causada pela traição é real, é profunda. É como uma bomba atômica detonada, ela destrói tudo ao redor, deixa marcas profundas em quem sobreviveu, causa dor e desolação, mas não precisa ser o fim da história. Em Deus, sempre há um caminho de volta, mesmo quando tudo parece perdido. Problemas financeiros após a traição. Quando a traição invade um lar, as rachaduras que surgem não são apenas no coração, mas também no bolso. Até então, tudo era dividido. Contas, responsabilidades, planos, sonhos. Mas com a quebra da confiança, vem também a quebra da estrutura financeira. O que antes era uma só carne, agora se divide em duas vidas que tentam sobreviver separadas. Vêm as disputas por bens, as brigas por pensão, os gastos com advogados, com processos, com novas moradias. E o que era um orçamento equilibrado entre dois, agora se torna um campo de batalha econômico. E o pior de tudo, se tiverem filhos, eles ficam perdidos nesse fogo cruzado entre as pessoas que eles mais amam, entre quem deveria ser referência para eles. E eles não sabem qual lado escolher, se é que tem um lado para escolher. Muitas vezes, a pessoa traída é pega de surpresa, emocionalmente e financeiramente. Precisa recomeçar do zero, criar os filhos sozinha, manter a casa, pagar contas e ainda lidar com o peso da dor. E o traidor também sente o impacto. Perde a estabilidade, precisa sustentar duas frentes e muitas vezes colhe a consequência do seu erro nas finanças. A traição não atinge apenas o coração. Ela pode quebrar a base de segurança material da família. E quando os filhos são envolvidos, o sofrimento se multiplica. A falta de recursos afeta a educação, a saúde, os projetos e o próprio clima dentro de casa. É por isso que Deus, em sua sabedoria, valoriza a aliança, a fidelidade, o compromisso, porque Ele sabe que a infidelidade não fere só sentimentos, ela fere destinos. Muitas vezes um dos dois vai embora e um fica com as crianças. E acaba as crianças se acostumando com a ausência de quem se foi e se apegando cada vez mais na presença de quem ficou. Mas ainda que o caos se instale, há esperança. Com fé, com recomeço, com humildade, é possível reconstruir. Deus pode abrir novas portas, restaurar o que foi perdido e ensinar que até os desertos têm fim quando confiamos nele. Consequências espirituais e éticas da traição. A traição não é apenas um erro entre duas pessoas, é uma ferida na alma, um abalo na consciência, uma quebra diante de Deus. É como uma bomba atômica detonada. Destrói tudo ao redor. Causa pânico, dor, traumas, desespero, perda da fé. Quando alguém trai, não trai só o cônjuge. Trai princípios, valores e muitas vezes a si mesmo, trai também a Deus. A aliança feita no altar ou diante de um compromisso sincero carrega mais do que sentimentos. Ela carrega propósito, responsabilidade e honra. Ao ser quebrada, surgem as consequências invisíveis, a culpa que não deixa dormir, o peso na consciência, a oração que não sobe, o vazio que nem o prazer consegue preencher. A mente sempre vai acusar do ato errado que foi cometido. A Bíblia é clara. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Provérbios 6:32. O adultério não fere só o outro, ele fere a própria alma de quem comete. Espiritualmente, a traição abre portas.
portas para tormentos emocionais, para o afastamento de Deus e para uma vida carregada de consequências. Eticamente, a reputação é manchada. A palavra perde o peso, o olhar se desvia, o exemplo se perde, principalmente diante dos filhos, da igreja, dos amigos. Toda traição é planejada, já existe uma preparação dentro do coração. Traição não é por acaso, ela acontece por causa de um desvio de caráter, por causa de uma insatisfação, ou seja lá por qual motivo for. Nada justifica uma traição. Repito, nada justifica uma traição. A única justificativa para a traição é a falta de caráter. Não é como um tropeço na rua, como bater o dedinho na quina do sofá. Ela não acontece da noite para o dia. Precisa de uma preparação antes, precisa de mentiras. Mas mesmo diante da falha, há um Deus que ainda estende a mão. Um Deus que perdoa, restaura e transforma e pode reverter situações impossíveis. Mas o arrependimento precisa ser verdadeiro. A mudança precisa ser profunda. E o recomeço precisa nascer do chão, de joelhos, porque quem reconhece seu erro diante de Deus pode encontrar misericórdia. E onde abundou o pecado, superabundou a graça, buscando perdão e reconciliação. Após a traição, depois da queda, vem o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de dor, cheio de perguntas sem resposta. Quando a traição acontece, o coração da pessoa ferida sangra, e nem sempre o perdão é imediato. Nenhuma ferida profunda foi curada da noite para o dia. Precisa de tempo para a cicatrização ser concluída. E a cicatriz é a maior prova que você foi mais forte, que aquilo que tentou te destruir, porque o perdão, antes de ser oferecido, precisa ser sentido. E quem traiu precisa entender. O arrependimento verdadeiro não exige pressa, exige profundidade. Não se pode exigir que essa cura seja imediata, porque não é. Quem já foi traído entende do que falo. Reconstruir o que foi quebrado leva tempo. Tempo para curar, tempo para refletir, tempo para digerir tudo o que foi vivido e perdido. O primeiro passo é admitir o erro sem desculpas, sem tentar justificar, sem inverter os papéis. É dizer: eu errei, eu te feri, eu quebrei algo precioso. Nunca colocar a culpa na pessoa traída para tentar justificar, porque isso só piora as coisas e a pessoa vai sentir que vai ser traída novamente, porque não houve arrependimento sincero. O arrependido carrega a culpa sozinho, e isso é justo. O traidor carrega o fardo da traição, como Judas fez quando traiu a Jesus. O segundo passo é dar espaço, não pressionar, não exigir, apenas estar presente com humildade e disposição para recomeçar, se o outro quiser. A reconciliação é uma escolha dos dois, mas o arrependimento é uma responsabilidade de um só. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O perdão começa quando há sinceridade, e a cura começa quando há respeito. Para quem foi ferido, seu tempo é sagrado. Você tem o direito de sentir, de pensar, de decidir. Para quem feriu, sua paciência será sua prova de amor. Alguns casais se reerguem, mais fortes do que antes. Outros seguem caminhos diferentes, mas todos os que escolhem o arrependimento e o perdão de verdade nunca saem do processo da mesma forma. Porque quando Deus entra no meio da dor, Ele transforma a queda em aprendizado, o erro em arrependimento e a ferida em testemunho. Muitas vezes, Deus usa uma traição para te fortalecer, para que com sua experiência possa ajudar outras pessoas que precisam de força e de uma palavra neste momento de dor. O fim de uma dor, ou o começo de uma nova história. A traição dói, destroça, divide. Ela deixa marcas que o tempo não apaga facilmente. Mas, e se essa dor não for o fim?
E se no meio dos cacos ainda houver espaço para algo novo nascer, para quem foi traído, você é digno de amor, de respeito, de paz. Sua dor é válida, sua raiva compreensível, mas lembre-se, você não é definido pela ferida, mas por quem você decide se tornar depois dela. Para quem traiu, se o arrependimento for verdadeiro, Deus vê. E o que foi destruído pela escolha errada pode, com humildade, ser reconstruído com atitudes certas. O caminho da cura não é fácil, mas é possível. E se ambos decidirem caminhar com verdade, com fé, com arrependimento e com perdão, Deus pode reescrever essa história. Essa mancha nunca será apagada, mas ela será a testemunha que Deus restaurou os corações, reescreveu a história e fez um novo começo, porque Ele é especialista em transformar tragédias em testemunhos, que essa dor não seja o fim da sua história, mas o ponto de partida de uma jornada mais consciente, mais madura, mais próxima de Deus e mais cheia de amor verdadeiro. Deus sempre tem uma nova história para ser escrita. A mão dele, a caneta divina e o papel celeste estão aguardando para escrever uma história nova, porque Deus é o Deus dos recomeços.